Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Namastê. Capítulo 5, a beleza do Gita. Nós entramos no Gita, no capítulo 5, no qual Arjuna, né, ainda continua, né, com o problema, né? Ele ainda não compreendeu de que ele precisa, né, de ser um karma yogi. Ele continua, né, pensando, não, de repente eu posso evitar tudo isso e entrar direto no Jnana Yoga, né? Então ele falou, não, eu quero me tornar um sannyasi de verdade, né? Essa história de Jnana Karma Sannyasi é conversa para fazer boi dormir, né? Eu acho que a melhor situação para mim é ir para a floresta, procurar um gurúkula, né? Um ashram e ficar lá estudando as escrituras e não assim eu não preciso mais de fazer essa guerra que parece ser violenta, parece ser isso e aquilo, né? Então ele ainda está confuso a respeito de qual sadhana, né? Qual estilo de vida seria melhor, porque como nós sabemos o objetivo do Gita é o conhecimento a respeito karma, dharma e moksha, que é o autoconhecimento, né? Então, como chegar a moksha, né? A questão do Arjuna, será que realmente eu preciso passar pelo Karma Yoga? Hum? Então, essa foi a primeira colocação do capítulo 5 que a gente vai ver, e que ele coloca para o Krishna Guru, né? Eu não estou muito convencido, né? E aqui o Swami está nos lembrando, né, que o Karma Yoga ele é um meio de preparação para que possamos chegar no Jnana Yoga, né? Então, um é um meio e o outro é o fim, né? Então, um é o objetivo final, que é autoconhecimento e moksha, e o meu outro objetivo é um objetivo intermediário, que é o desenvolvimento de uma mente contemplativa, né? Meditativa, focada, né? Satívica, né? Então, eu tenho dois objetivos, o final e o intermediário. Então, como eu estava dizendo antes, o pessoal que apresenta os ensinamentos, eles não apresentam os ensinamentos finais, eles apresentam fragmentos dos ensinamentos finais, eles apresentam sem dizer que você tem que passar pelo objetivo intermediário, que é o desenvolvimento de qualificações. Somente o Vedanta apresenta as qualificações necessárias para o autoconhecimento, né? E, por outro lado, os gurus de iniciação que apresentam as sadhanas, né, de ação e resultados, eles jamais dizem que aquela sadhana, aquela orientação serve o propósito de te levar a um objetivo intermediário e que depois você tem que entrar num outro trem para chegar ao seu objetivo final. Então, isso é ocultado do pessoal, e o pessoal começa a imaginar que, através dos fragmentos de conhecimentos finais, eu posso obter o autoconhecimento e a libertação, ou que, através da ação, eu possa obter o conhecimento, o autoconhecimento e a libertação. Não, você precisa de ambos, a menos que você seja uma exceção à regra, né? Então, de novo, com essa história da exceção à regra, né? Então, é melhor que a gente aceite o fato de sermos, né, parte da regra geral, né, ao invés de achar que nós somos seres altamente elevados e qualificados para o caminho direto, né? Então, você precisa saber o que é o fim e o que é o meio, né? Então, o meu objetivo final e o meu objetivo intermediário, né? E eu só posso decidir por um caminho intermediário, não, eu quero seguir o Vipassana, eu quero seguir a ciência do Karma Yoga, eu quero seguir o caminho mais devocional, eu quero... Tem uma infinidade de coisas que as pessoas podem fazer para esse melhoramento do corpo-mente, mas eu só posso decidir um objetivo, um caminho, né, inicial, um caminho intermediário, um objetivo intermediário,
Eu posso escolher um meio somente se eu contemplo que existe um fim. Então, qual é a diferença? Quando nós chegamos no Vedanta, isso é deixado muito claramente. O fim é o autoconhecimento. Aham Brahmasmi, eu sou a consciência e existência de natureza infinitamente não limitada. Mas, já que você não ouviu e se tocou, você vai ter que se tornar um Karma Yogi, né? Então, a gente diz, esse é o objetivo final e este é o objetivo intermediário, a purificação e a preparação, né? Então, você tem a perspectiva de ambos. Então, você entra no Karma Yoga sabendo que aquilo ali é um estágio intermediário, jamais perdendo de vista que o seu objetivo final é o autoconhecimento e a libertação do samsara. Então, o que que ocorre? Você já não fica facilmente presa, não se torna uma presa fácil da ilusão, da fantasia, da viagem. Não, agora, não, pá, olha, através da ação eu me libertei, olha o status que eu tenho agora, né? Etc, etc. Então, Arjuna não compreendeu ainda bem que o Karma Yoga não é um meio de libertação, é um meio de preparação, né? É um meio que nos conduz ao Yana Yoga. E, na verdade, quando nós chegamos no Vedanta, nós dizemos, nós temos isso aqui para você, né? São os Upanishads, o Brahma Sutras e os textos, né, que comprimem esses ensinamentos finais de Vedanta. Mas nós temos também o Karma, Dharma e o Upasana, que vai te ajudar, né? Então, inicie com o Karma, Dharma, o Upasana, até você chegar qualificadamente ao Yana Yoga, né? Somente o Yana Yoga é um meio para o autoconhecimento e a libertação. Isso deve ser muito claro para todos nós. E por que que nós dizemos que o Bhagavad Gita é Karma, Dharma, Upasana e Moksha? É uma escritura de Karma, Dharma, Upasana e Moksha. Upasana é um compromisso, é um, como se diz? Qual é a palavra, Marcelo? É uma concessão que nós fazemos, que a nossa Sampradaya faz, tanto é que aparece até mesmo no Bhagavad Gita, né? Então, nós temos uma escritura do Gita completa, é os Vedas completos, né? É uma síntese dos Vedas, que nos apresenta os ensinamentos a respeito de Karma, Dharma e Moksha, né? Tem um pouco de tudo, né? O Yana Yoga do Vedanta, dos Upanishads, né? Todos os ensinamentos do Yana Yoga contidos no Bhagavad Gita são extraídos dos Upanishads. Então, existem diversos exemplos, né? Você jamais pode dizer o que é melhor para mim, né? É essa camisa ou essa calça? Não, você não pode comparar duas coisas que não sejam da mesma categoria, da mesma classe de objeto, de coisa, né? Você não pode entrar na faculdade, aí você tem aulas de ciência física e ciência química, né? Aí você quer saber, não, o que é melhor, ciência física ou ciência química, né? Não, você não pode comparar, porque são duas ciências de classes ou categorias distintas, né? Então, nós temos que compreender isso, né? Que você jamais pode escolher entre uma calça e uma camisa, né? E se você insistir de escolher entre uma calça e a camisa, é melhor você escolher a calça, porque se você andar sem calça por aí, né? Isso pode criar problema, né? Então, da mesma forma, Karma Yoga e Yana Yoga jamais pode ser escolhidas, né? Uma ao custo da outra, né? Elas são duas classes distintas, né? Uma é um meio e o outro é um fim. Então, eu preciso saber o que é o fim, de modo que eu possa escolher o meio, né? Eu não consigo chegar ao fim sem passar pelo meio. Da mesma forma, se eu tenho que escolher os meios, eu tenho que necessariamente escolher o fim também. Porque quando você sabe que, não, isso aqui é simplesmente um meio de preparação, né?
é o meu objetivo intermediário. Então, eu quero saber qual é o objetivo final, né? Então, você não consegue definir um meio, né? A menos que você tenha em mente o fim, né? Você fala assim, não, não, não quero nem saber essa história, eu vou escolher um meio, assim, mas para escolher o meio você tem que saber o fim, né? O meio não existe sem o fim, né? Então você precisa escolher o meu objetivo, como disse o Marcelo, é autoconhecimento e moksha. Aí, já que ele escolheu isso, agora ele pode escolher o meio. O meu meio é karma yoga. Ok, perfeito. Estão boas escolhas, né? A escolha intermediária e a escolha final, né? Mas se você não escolhe o fim realmente, você fica perdido neste samsara espiritual. Deixa eu experimentar isso. Deixa eu experimentar aquilo. As pessoas não têm ideia de qual seja o fim, né, de todo esse processo espiritual. Elas acham que vai ser uma experiência mística, transcendental, que vai produzir um status, né, que irá resolver o problema do eguinho humano, né? Então, isso é muito importante. Se a gente entra no ônibus, eu tenho que saber qual é a direção. Ele está indo para o sul, ok. Mas eu preciso saber qual é o destino final, porque eu sei onde é que eu vou, eu quero saber se esse ônibus vai passar por onde eu vou. Então, eu tenho que saber qual é o destino e qual é o meio, e qual é o ônibus, né? Você não pode escolher o ônibus sem saber qual é o seu destino. Você não pode escolher uma sadhana, a menos que você seja mais um entre os tantos perdidos no mundo espiritual, né? Você não pode escolher um caminho, uma sadhana, uma prática espiritual, a menos que você saiba qual é o objetivo final de tudo isso. E você saiba que essas práticas intermediárias jamais irão produzir o objetivo final. Mas o objetivo final é praticamente impossível sem esses objetivos e essas práticas iniciais. Suponha que eu vá a um médico e diga que eu estou com dor de estômago. Eu quero que você remova essa dor de estômago, doutor, né? Então, a remoção da dor é o fim. Eu estou sofrendo psicologicamente. Qual é o objetivo? Meu objetivo é a remoção do sofrimento psicológico humano, né? Aí eu vou para o guru diz, repete esse mantra, né? 5 vezes ao dia e faz essa puja, esses tapas, faz essas práticas assim, você vai remover a dor psicológica humana, né? Não, isso você não vai remover, você vai suprimir, você vai aliviar, né? É uma cura dos sintomas, né? Mas o- até quando você quer ficar aliviando os sintomas, curando, cuidando dos sintomas, né? Não, eu quero, o meu fim é remover a dor psicológica humana, do mesmo modo que o cara aqui quer resolver essa dor de estômago, né? Então, a dor do estômago ela é derivada de um problema muito mais profundo que nenhum remedinho pode remover realmente. Ele pode tapar temporariamente a dor, como a gente sabe, os analgésicos, né? Os painkillers, né? Então, você precisa compreender por que eu estou com o estômago tão detonado assim, né? Aí a escritura diz muito café, cara, e muito açúcar, né? E muito isso, e muito estresse, né? Aí falo, não, eu não quero saber de nada disso, eu quero simplesmente de um remedinho para remover essa dor do estômago, né? Aí no final as pessoas se encontram com doenças ainda mais sérias, né? Então nós temos que saber qual é o objetivo final e qual é o meio, né? O meio que realmente pode resolver o problema na raiz, né? Mas aqui o Swami apresenta esta analogia de modo um pouco diverso. O indivíduo vai no médico, o médico diz, este é o remédio, este é o tratamento, e é só questão de tomar essa pílula a cada 6 horas. Mas a pessoa diz, não, não, não quero saber de comprimido, de pílula, eu quero que você retire, né? Remova
esta dor no estômago, né? Então, o fim, né, o objetivo é a remoção da dor psicológica humana. E o remédio, nós sabemos que existem muitos remédios que suprimem essa dor ou que atenuam essa dor, mas no final só existe um remédio que irá resolver, curar, né, definitivamente esta dor psicológica humana, porque ela é produto daquilo que nós chamamos a doença do samsara. Mas como existe no caso, né, dos círculos espirituais por aí, o paciente falou, não vou tomar comprimido nenhum, eu quero um médico que retire, que remova essa dor, né? Aí o médico vai falar assim, não, eu vou mudar o meu remédio, eu vou te dar um remédio, né, porque você está com um problema na cabeça, né? Você endoidou, você quer que o doutor retire a dor sem que prescreva um tratamento, né? Então, você precisa de um doutor psiquiatra, né? Então, escolhendo os meios, né? O fim é uma cortesia, uma escolha validará a outra escolha e a outra escolha validará a prima novamente. Então, nós precisamos saber a doença do samsara, né? Ela só é resolvida através da remoção da autoignorância. E para isso você precisa do conhecimento, né? E você sabe também que a escolha de alguns meios, né, são indispensáveis, que irá validar a sua escolha final, né? E a escolha final irá validar a sua escolha inicial, né? Então, você não consegue escolher um sem saber do outro, né? E você não consegue escolher Yana Yoga sem escolher o Karma Yoga, a menos que a Maria Inéia seja uma dessas almas individuais extremamente avançadas e qualificadas, que não precisam de práticas intermediárias. Portanto, entre Yana Yoga e Moksha, também você não pode escolher. Ah, essa é bacana. Entre Yana Yoga e Moksha, você também não pode escolher, porque Yana Yoga é um meio para Moksha, né? O Marcelo falou, eu quero um Moksha. O que é que você quer, Marcelo? Qual é a sua canoa? Minha canoa é Moksha, né? E ele não falou que a minha canoa é o Yana Yoga, né? Porque, e na verdade, o Marcelo, conhecendo ele, ele sabe que ele está viajando com três canoas. Você escolheu o Karma Yoga e o Yana Yoga na medida que você escolheu o Moksha, né? Então, é isso que o Swamiji está apresentando aqui, né? Você não pode escolher entre Yana Yoga e Moksha. Por quê? Porque o Yana Yoga, o Karma Yoga é um meio para chegar ao Yana Yoga. Então, você não pode escolher entre Karma Yoga e o Yana Yoga, né? Um é o meio, o outro é o fim. E agora, Yana Yoga, eu escolhi Yana Yoga, é aquilo que a gente diz. O Vedanta não é sobre Vedanta. Vedanta é sobre autoconhecimento e moksha, né? Você não pode escolher entre Yana Yoga e moksha, porque, não, eu quero só o Yana Yoga. Ok, você vai ser mais um acadêmico, mais um pandit, né? Não, você quer moksha, você quer o conhecimento, que é um meio, né, para a libertação do samsara, né? Então, você, do mesmo modo, você não pode escolher entre Yana Yoga e moksha, né? Porque Yana Yoga é um meio e moksha é o fim. Em relação ao Karma Yoga e Yana Yoga, nós também temos um meio e um fim. Em relação a moksha e Yana Yoga, a mesma coisa. O Yana Yoga é um meio de autoconhecimento e libertação, a assimilação e internalização desta compreensão é o fim. É facilmente compreendido, né? Se nós analisarmos algumas analogias, uma mesma pessoa ocupa tanto o papel de pai quanto o papel de filho, em relação ao seu filho, em relação ao seu pai, né? E aqui o Swami fala que Rama é pai do ponto de vista dos filhos gêmeos, Lava e Kutsa. Isso é bacana. Assim, Yan Yoga é meio ou fim, né?
Que resposta deve ser dada? Você não deve responder quando eu fizer a pergunta, Yan Yoga é um meio ou um fim. E sim, você deve fazer a pergunta sobre qual ponto de vista, né? Do ponto de vista do Karma Yoga, Yan Yoga é o fim. Do ponto de vista do Yan Yoga, moksha é o fim. Do mesmo modo que uma pessoa, do ponto de vista do filho, é o pai, e do ponto de vista do seu pai, ele é um filho, né? Portanto, Krishna lutou e lutou pensando ter comunicado bem com Arjuna. Aqui lutou é uma palavra struggled. Struggle, ele ralou, ele trabalhou muito, tá? A gente vai ter que mudar essa palavra. Como é que se diz struggle? Ele trabalhou muito pensando, né, conseguir esta comunicação clara para Arjuna, né? Vou botar ralou e depois você Se esforçou, batalhou, tem vários. batalhou, ralou. Então, Krishna fez de tudo, né? Pensando, ralou e ralou, batalhou, insistiu, ter comunicado claramente a Arjuna de que ele não tem escolha e ele não está qualificado diretamente para o Yana Yoga, e que ele não tem escolha entre usar uma calça comprida ou uma camisa, né? Mas a Arjuna continuou com este problema. E isso nos propiciou o capítulo 5, no qual o Lord Krishna, né, nos desdobra de modo ainda mais brilhante, né, esta problemática referente ao quê? O estilo de vida, né? Eu quero um estilo de vida de total reclusão, no qual eu estou ali sempre estudando, contemplando, refletindo, meditando, ou eu quero um estilo de vida no qual eu estou enganjado com a sociedade, convertendo esta interação, este estilo de vida, também no ashram, né? O Grihastha Ashram e Sannyasa Ashram, né? São sempre ashrams. E aqui tem uma passagem do Yogama Vapsisyasi. Quando o seu intelecto está confuso e você está ouvindo vários meios e fins, permanecer mais tarde no Atma sem dúvida e sem erro, então você alcançará o Yoga. Isso aqui precisava ser melhorado. Quando o seu intelecto, que agora está confuso no meio desta confusão espiritual, na qual você não sabe qual é o seu fim, quais são os meios, e essas práticas, né, intermediárias, você não sabe que elas são realmente intermediárias, elas não irão remover definitivamente a problemática da dor humana, né? Então, quando você, seu intelecto, que agora está confuso, né? Ele, no final, ele se purifica e ele permanece focado no ser, sem dúvida nenhuma, Aham Brahmasmi. Não, eu passei por toda esta confusão e agora eu cheguei no Vedanta. O meu intelecto se purificou através do Karma Yoga e agora eu estou firme na minha compreensão, Aham Brahmasmi, eu estou firme no ser, no Atman, sem nenhuma dúvida, sem nenhum erro. Somente então eu alcancei a yoga, né? Eu alcancei a realização da natureza não dual do universo. Nesse verso do capítulo 2, Krishna esclareceu a Arjuna, Karma Yoga o conduzirá ao Yana Yoga, e Yana Yoga conduzirá você à libertação, né? Você para com essa confusão, seja um Karma Yoga, passe por esses meios, né, de purificação e preparação, e mais tarde você se torna, assim, um sannyasi, assim você vai viver os dois ashramas, né? Você permanece como um grihasta e mais tarde como um sannyasi. A estrutura védica é maravilhosa, porque ela apresenta os 4 estágios na vida do indivíduo e sugere que a gente passe pelos 4, né?
Então, é o estado de estudante, preparação, isso e aquilo, e eu já estou sendo educado nos conhecimentos religiosos, espirituais, védicos, né? No Dharma, etc. Aí, mais tarde, eu sou um grihasta de qualidade, porque eu vivo a minha vida em observação ao Dharma, e já estou estudando as escrituras, né? Inclusive as escrituras do Jnana Yoga, mas eu estou ainda muito envolvido com a sociedade, então eu permaneço mais focado no Karma Yoga, né? Aí mais tarde, quando eu me aposento, eu digo, olha, agora eu tenho mais tempo para fazer o Shravana Manana Nididhyasana dos Upanishads. Aí eu começo a estudar as escrituras com a ajuda de um professor. E aí, na fase final da vida, se fala, agora está todo mundo criado, eu deixo tudo para vocês, eu vou me recolher, porque este terceiro ashrama ainda não produziu a minha libertação, né? Então, eu vou me dedicar inteiramente, nesses últimos 20 anos, me tornando um sannyasi. Então, é uma estrutura linda, maravilhosa, que se perdeu, que dá a possibilidade do indivíduo de experimentar os 4 ashramas, né? Uma vida rica, com 4 diferentes estilos de vida, né? Então, este é o ensinamento do ângulo das sadhanas, né? E Krishna teve que ensinar tudo isso porque a confusão é generalizada em relação aos meios e os fins, as sadhanas, né? O que eu vou fazer? Eu quero ser um sannyasi, mas eu tenho que ser o general do meu exército. Esses 2 papéis parecem que são contraditórios, né? E é isso que a gente encontra no mundo. Ainda hoje existem muitas pessoas que pensam que Karma Yoga e Yoga são meios alternativos de libertação. Isso a gente vê por aí, até mesmo, né, decorada de Vedanta, né? Não, não, você consegue através da devoção, através da meditação, através da ação e através do estudo das escrituras, se você for um cabeção, né, um intelectual, né? Aí tem aqueles que pensam assim, então, se eu sou um cabeção, eu posso ir direto para o Yoga do Vedanta, e é melhor eu cortar o meu cabelo e raspar sempre, porque sem os cabelos, de repente, o ensinamento pode entrar melhor, né? Mais diretamente, não tem o obstáculo dos cabelos, né? Então, existe muita confusão, existem pessoas que pensam ainda que Karma Yoga e Yin Yoga são meios diretos ou alternativos, né, para autoconhecimento. A maioria das pessoas pensam que existe uma infinidade de diferentes caminhos para o autoconhecimento e a libertação. A nossa tradição, que é toda ela fundada em lógica, né, bom senso, né, irrefutável, né, uma vez que você tem um intelecto capaz de entrar no Vedanta e observar esta sua natureza lógica de análise impecável, que não deixa margem de dúvida, né? Então, existe pessoas que dizem, se vocês são pessoas ativas, né, você tem que fazer karma, se vocês são pessoas meditativas, você faz o upasana, se você é pessoa devota, né, emocionalmente, né, temperamental ou romântica, né, espiritualmente romântica, você tem que fazer o bhakti, né? Então, o Shankaracharya, 1.300 anos atrás, ele encontrou o mundo nessa total confusão e ele chegou para colocar os pingos nos is, né? Organizar essa coisa. Ele se esforçou muito para esclarecer essa confusão. E ele disse que existem somente 2 caminhos, o Karma Yoga e o Jnana Yoga, e que o Karma Yoga jamais conduz diretamente a moksha. Ele conduz indiretamente, mas não diretamente. Então, o que é um meio que me conduz indiretamente? Ele te conduz a uma estação ferroviária intermediária, mas você está indo na direção da sua destinação final. Portanto, Karma Yoga nos levará ao Jnana Yoga, o Jnana Yoga nos levará a nosso objetivo final. Esta é uma parte desse ensinamento. Depois, existe uma segunda parte a respeito desse ensinamento,
que é em relação não às duas sadhanas, que dentro do âmbito da nossa tradição é somente Karma Yoga e Yani Yoga. Não somente as sadhanas, né, mas os ashramas, os estilos de vida. Ashrama é um estilo de vida que você converteu, né, em atividades ou práticas espirituais, né? Seja no período que você ainda era um estudante, tendo obtido um nascimento numa família mais elevada, né? Ou seja, como um provedor grihasta, né? Ou seja, como um aposentado, ou seja, como um sannyasi que se veste de amarelo e vive totalmente dedicado a uma vida livre de qualquer distração, né? Então, existem não somente duas e somente duas sadhanas, mas existem, sim, 4 tipos de estilo de vida que, no âmbito dessa explanação do Krishna Guru, Krishna Guru, ele resumiu em duas. Então, ele resumiu os 4 ashramas em 2 ashramas, né? Um é o Grihasta e o outro é o Sannyasa. Uma é uma vida enganjada na sociedade, o outro é uma vida longe da sociedade, ok? Então, ele diz que eu não vou nem dividir entre o primeiro ashrama e o segundo, porque o primeiro é parte integrante do segundo. O primeiro está preparando você para ser um grihasta. E quando você deixa de ser um grihasta e começa, como aposentado, a estudar a escritura, você também está se preparando para o estágio final, que é o sannyasa, né? Que é viver uma vida livre de qualquer outra distração. Agora a mente está preparada, o meu foco é um, entendeu? E eu quero me dedicar totalmente, porque esse conhecimento ainda não se manifestou diretamente, então eu quero viver os últimos 10 anos da minha vida sem qualquer distração. Então, ele vai apresentar 2 ashrams, 2 estilos de vida, e esse era o problema do Arjuna. O Arjuna estava sendo convidado a fazer o seu grihasta, né, Swadharma, como general do exército, e colocar aquelas ações para destruir os inimigos do Dharma. Mas, por outro lado, porque Krishna apresentou, Lord Krishna apresentou os ensinamentos dos Upanishads para ele, do Yani Yoga, no início, né? Pensando que, de repente, ele, tendo já uma boa base, ele vai se tocar e ele vai fazer o que é necessário realmente, né? E Krishna, o Arjuna sabia que existem sannyasis, ele viveu 13 anos, né, como é que se diz? Ele viveu 13 anos em exílio político, né? Por força, tentando, né, sobre risco de ser assassinado a qualquer momento. E lá na floresta ele conheceu sannyasis, gurukulas, todas essas coisas, né? Mas ele queria voltar e assumir de novo aquilo que era dele por direito, né? Então ele tinha compreensão de tudo isso. Então ele, na hora, ele ficou sentimentalmente confuso devido ao apego que ele tinha a respeito de determinadas pessoas do outro lado do campo de batalha, e ele entrou em um parafuso total de confusão a respeito dos 2 estilos de vida, um vivendo o meu Swadharma e o outro, né, abandonando toda e qualquer participação na sociedade, né? E a gente não pode abandonar os nossos Swadharmas, os nossos papéis como grihastas, participantes da sociedade, simplesmente como uma fuga, né? Eu não sei vocês, mas diversas vezes eu tive este ímpeto, né, de chutar o pau da barraca, como a gente diz na expressão, e viver na Índia para sempre, fazendo as minhas sadhanas, qualquer que fossem elas, né? Até que um dia, um determinado guru, que vocês conhecem, né, numa tarde de domingo, chegou e dizia assim, não, você tem que voltar para o seu país e dar educação para o seu filho e fica lá para cuidar dele, né? Foi um choque, como alguns de vocês já me ouviram contar tudo isso, né? Então, existem 2 estilos de vida, um que você exerce os seus papéis, assume as suas responsabilidades, vive como um grihasta, né? Se envolve no samsara. Às vezes você pensa, como eu pensava, eu me perdi no samsara, eu perdi, né, o meu ticket, né?
o ticket da iluminação, né? Eu perdi, porque agora eu estou aqui totalmente preso no samsara, envolvido em muitas ações e distrações, né? Eu queria viver uma vida retirada, mas se eu não estava pronto para uma vida de reclusão totalmente focada naquilo, e além do mais, né, eu tinha um filho que precisava ser educado devidamente, né? Então, nós temos que fazer os nossos papéis sociais. E a Juna, estando ainda muito confuso, né, nos deu a possibilidade que o Krishna, Lord Krishna, apresentasse de modo ainda mais detalhado esta distinção entre as duas sadhanas e os dois estilos de vida, né? Desta forma, existem somente dois ashramas, e eles são disponíveis a todos, né? No passado, após o Gurukula, a moradia com o Guru por 15, 20 anos, para cada indivíduo, os indivíduos eles tinham a possibilidade de voltar para ser um grihasta. Permitia a ele que ele até constituísse família, mas depois de ter obtido o autoconhecimento, através do Gurukula, que é um estilo de vida de total reclusão, né? Mas isso é coisa do passado, parece, né? Então, você é um Yanni, sim, seja através do ser um grihasta, né? Eu passei por 1, 2, 3, cheguei, passei pelo Brahmacharya Ashrama, aí eu me tornei um provedor, uma pessoa do mundo, né? E aí eu obtive o autoconhecimento como grihasta. Aí as escrituras dizem, ok, agora que você é um Yanni, você pode escolher ser um sannyasi tradicional ou escolher permanecer no mundo como um grihasta. Ou se você se retirou antes porque você foi para a floresta ou se associou aqui e ali com um gurukula, né? Você tem a possibilidade de voltar para a sua cidade, né? E estabelecer família e viver como um grihasta. Tudo é aberto para o Yanni, né? Mas se você se torna um sannyasi já do início, aí você não pode mais voltar a ser um grihasta. Esse é o perigo de assumir o voto, né? O sannyasa, porque ele não dá a possibilidade de reversão. Estilo de vida. No que diz respeito aos estilos de vida, nos dois estilos de vida principais, qual é o ensinamento de Krishna? Krishna quer salientar que, no que diz respeito ao estilo de vida, a pessoa tem somente uma escolha. Com relação à sadhana, ao karma yoga e a yoga, não existe escolha. Então, agora, Krishna Guru está dizendo, em relação à sadhana, você não tem escolha. Em relação ao estilo de vida, você tem sim. Tá? Mas a sadhana, você tem que passar pelo karma yoga, entrar no yin yoga e depois chegar à sua destinação final, que é o autoconhecimento, né? E a libertação da doença do samsara, né? Mas a respeito do estilo de vida, você tem sim, você tem, né, escolha. Ah, que bacana, pelo menos o estilo de vida a gente tem escolha, né, Alexandre? Pelo menos aí, já que não tem escolha sobre as sadhanas, né? Pelo menos o estilo de vida, né? Com relação ao Karma Yoga e Yoga, não há escolha, mas em relação aos ashramas, tem sim a escolha, né? Portanto, Krishna quer dizer que um ser humano pode seguir a vida de família, casada, né? De um grihasta, ou pode se tornar um monge já no início, um sannyasi já no início, e viver em total reclusão, estudando as escrituras sob orientação de um guru, né? No entanto, o que Krishna quer enfatizar é que, seja qual for o estilo de vida, você não terá escolha a respeito da sadhana, ok? E isso significa o quê? Em ambos os ashramas, uma pessoa tem que passar pelo Karma Yoga. Como assim? Eu tenho que passar pelo Karma Yoga? Eu quis entrar naquele ashram lá
onde todo mundo é vestido de amarelo, de laranja, né? Sem nenhuma responsabilidade civil, sem nenhuma distração ou afazeres em relação ao mundo, filhos, sogras, nada disso. Não tem encrenca nenhum para ser resolvida. E eu quero entrar direto lá e você está dizendo que ainda assim eu tenho que ser um Karma-yoga? Sim, porque o ensinamento completo que liberta, ele passa pelo Karma-yoga. E o Karma-yoga irá ajudar neste processo de desenvolvimento de qualificações necessárias para o Yin Yoga e o autorreconhecimento, né? Então, em ambos os casos, mesmo que você queira ser um sannyasi, você tem que passar pelo Karma Yoga. E esse Karma Yoga do sannyasi, dentro do ashram, é chamado de Ashrama Dharma. Você segue o Dharma, né? Você não tem muitas possibilidades de ações, mas você, nas poucas ações, você tem que observar o Dharma. Então, este Grihastha Dharma será o Karma Yoga de um Grihastha e também do Sannyasa Ashrama Dharma. Será o mesmo Karma Yoga para um sannyasi. Um Grihastha manterá o fio sagrado, um sannyasi usará uma vara e esta vara é como um fio sagrado. Então, essas aqui são tecnicalidades, né, a respeito dos simbolismos por trás do Grihastha e do Sannyasa tradicional. Mas ambos passam pelo Karma Yoga. Eles têm, os tipos de parayanas variam para o Grihastha, serão enfatizados em Vishnu Saharasana. Mas para os sannyasis serão enfatizados nos Upanishads. Ok. Por isso, nós não temos muita relação com essas coisas e não nos interessa realmente. O importante é saber que nós temos escolha a respeito dos nossos estilos de vida. E a gente tem que escolher. E como é que a gente vai escolher? Segundo o nosso temperamento, segundo o nosso estágio, né, de preparação, de qualificação. A gente escolhe de acordo com o nosso Swadharma, nossa tendência natural, né? Um Grihastha, a condição mental necessária para entrar no Yin Yoga, qual é? Ao chegar no Yoga, e um sannyasi também precisa de qualificar-se para entrar no Yin Yoga, o Grihastha também deverá qualificar-se para entrar no Yin Yoga. Então, o que Krishna está dizendo é que, mesmo que você vá para a floresta para ser um sannyasi, ou mesmo que você permaneça como o general do seu exército, exercendo o seu papel, você seja um Karma Yoga, porque em ambos os casos você precisa passar pelo Karma Yoga, né? Então, o que é o Karma Yoga, né? É colocar umas ações adequadas, né? De acordo com os meus papéis, né? No momento adequado também, né? E em total observação ao Dharma, né? Então, eu sou um Karma Yogi e eu faço o que eu faço para o bem do Dharma, com espírito de doação, dedicação, mesmo que eu esteja emocionalmente, sentimentalmente meio confuso, mas ainda assim, o Dharma está acima de tudo. Portanto, o Krishna está dizendo a Arjuna, escolha qualquer um desses ashramas, desses dois estilos de vida, mas você precisa fazer o seu Swadharma. Você precisa, né, exercer o seu Swadharma devidamente, senão a sua vida vai se tornar uma confusão total. Você está indo contra o Dharma e o seu Dharma pessoal. Quando você segue o seu Swadharma,
você é chamado de quê? De um Karma Yoga. Você é um Karma Yoga porque o Karma Dharma, eles são dois, como duas asas do mesmo pássaro, da mesma ave, né? Então, você age em observação ao Dharma, né, universal, coletivo, e ao seu Swadharma. Quais são os meus papéis? Então, nós temos o Dharma circunstancial, o Dharma universal e o Dharma pessoal, né? Então, eu sou um Karma Yoga e eu observo esses três níveis de Dharma, né? E eu sou um Karma Yogi, porque devo agir com determinado espírito, compreensão, que transforma as minhas ações em práticas devocionais espirituais. Então, este é o Karma Yoga, que envolve o Dharma. Seguir o Swadharma é chamado também de Karma Yoga. Seguir o Swadharma, o que ocorre? Eu vou chegar gradualmente ao Yana Yoga, né? Então, nós precisamos observar as nossas tendências naturais, né, e os nossos papéis, de modo que a gente possa interagir com a sociedade em observação do Dharma nesses três níveis, né? E uma vez você esteja pronto para o Yana Yoga, Krishna afirma que tanto o Grihastha quanto o Sannyasi lá no Gurukula, eles irão entrar igualmente no Yana Yoga, o estudo e contemplação das escrituras dos Upanishads, com a ajuda do Guru, o Guru que ensina. E o que é um Vedanta Guru? Ou o que é a investigação vedântica? É a auto-investigação. E o Grihastha deverá se aproximar de um guru, de um professor que ensina, a fim de fazer essa auto-investigação. Do mesmo modo, o sannyasi também deverá se aproximar do seu guru para fazer esta auto-investigação. Portanto, ambas as pessoas devem passar pelo Karma Yoga, Dharma, observação do Swadharma também, e ambas pessoas deverão passar por Yana Yoga. A observação do Swadharma é mais relevante para o Grihastha, porque cada Grihastha tem temperamentos e tendências, né, diferentes, né? Para o sannyasi, ele já não tem muito, né? Em teoria, eles já são mais puros, né? E a tendência deles é o estudo e a contemplação, uma mente já bem contemplativa, interessada somente, principalmente, na assimilação do autoconhecimento. Mas, de qualquer modo, ambos passam pelas duas yogas, né? Sejam eles esses dois estilos de vida distintos. Portanto, qual é a conclusão? Em sadhana, não existe escolha, mas no estilo de vida existe sim escolha. Se você perguntar qual estilo de vida é melhor, né? Dizendo depende, é relativo, né? É muito relativo. Depende de quê? Depende, né, do indivíduo, na sua tendência natural, né, e o nível de preparação do indivíduo. Então, não, eu quero porque eu quero uma que seja mais fácil. Eu vou para um sannyasi, para um ashram, eu vou ser um sannyasi lá. Você acha que é mais fácil realmente? É mais fácil se você estiver já muito preparado. Mas se você não tiver, você vai sofrer o pão que o diabo amassou, como a gente disse. Acordar às 5 da manhã, às 4, fazer isso, fazer aquilo, prática daqui, prática dali, aula de Vedanta, um café da manhã minúsculo, né? E aí depois mais prática, depois mais aula de Vedanta, né? Então, dormindo pouco a cada dia, vivendo uma vida simplérrima, né? Extremamente simples, né? Então, o que é melhor? Depende daquele que está fazendo essa escolha, né? Por isso que essa é uma escolha muito séria. Porque em ambos os casos existem pontos positivos e negativos a respeito do Grihastha e do Sannyasi Ashrama, né? A gente sabe, o Grihastha tem uma infinidade de responsabilidades, né? E o Sannyasi não tem nenhuma responsabilidade. Mas o Grihastha tem um monte de coisas favoráveis também, né? Que são inerentes ao seu estágio como Grihastha. Ele se sente mais seguro, ele tem dinheiro no banco,
ele tem uma conta poupança, ele tem uma propriedade, ele tem diversas pessoas com as quais ele se associa, né? Então, existem responsabilidades, mas vantagens que são relevantes dependendo do nível do indivíduo, né? Então, o sannyasi, para entrar no ashrama, ele precisa de ser crescido o suficiente, saber que não, eu estou doando todos os meus bens e agora eu estou nas mãos de Ishwara, né? E o meu objetivo somente é o objetivo de internalizar, e dentro dos ashrams, os grandes gurus são formados, né? E depois eu quero propagar esses ensinamentos também. Mas existem muitos gurus ótimos que se tornaram gurus como grihastas, né? O que é o meu caso também. Então tá, então a gente retorna amanhã no Gita, capítulo 5, dando continuidade nesses pontos que, no final das contas, vão servir para a gente ter mais clareza, né? Deixando a história do Arjuna lá, a gente precisa de trazer isso dentro do contexto de nossas vidas e compreender, né, que, né, nós somos grihastas, a gente só tem uma escolha aí, uma escolha que, na verdade, a gente tem nem escolha mais, né? A escolha de não fugir do mundo, porque se nós estamos no mundo, nós somos grihastas, né? E eu não posso escolher entre essa sadhana e aquela, porque uma, né, é compulsória para a preparação e a outra é para a conclusão. Então, eu não tenho escolha, e é melhor que eu não escolha de fugir do mundo, já que eu me encontro no mundo como um grihasta, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Obrigado a todos vocês, meus queridos do Vedanta Brasil. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe.
Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.